Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2. O tema da mensagem que Deus me deu para essa noite é: essa é a nossa história, essa é a nossa fé. Você pode repetir isso? Gentilmente, só porque a repetição é pedagógica. Vamos lá, 1, 2, 3. Ficou bom, mas dá para melhorar. Vamos lá, 1, 2, 3. E qual é a nossa fé? A nossa fé pentecostal. Diga após mim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus em breve voltará a buscar a sua igreja. É nisso que cremos. E Atos 2 fundamenta muito bem isso. Diz assim: quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Esse texto veio ao meu coração porque ele inaugura aquilo que chamamos de dispensação da igreja. Atos 2 é o start da dispensação da graça, também conhecida como dispensação da igreja ou dispensação do Espírito. E nós, pentecostais, principalmente os assembleanos, somos dispensacionalistas. O que é isso? O que significa dizer que a Assembleia de Deus é dispensacionalista? Significa dizer que nós cremos que Deus se manifesta nos tempos de maneiras específicas. Então, por exemplo, no Éden nós temos a dispensação da inocência. Não havia pecado. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos capítulos da Bíblia não tem pecado. Se você quer entender o plano de redenção do Senhor, precisa compreender os 2 primeiros e os 2 últimos capítulos. Mas com a entrada do pecado, então inaugura-se um novo tempo chamado de dispensação da consciência. Depois, com Noé, o governo humano, com Abraão, os patriarcas, com Moisés, a lei. E quando nós chegamos em Atos 2, nós inauguramos o 6º tempo nas dispensações, que é o tempo da graça. Depois nós teremos ainda a dispensação do milênio, e ao final concluirei falando dela. Mas eu estou falando desse tema, essa é a nossa fé, essa é a nossa história, porque nessa semana nós comemoramos como igreja 115 anos. Irmãos, é motivo para se alegrar, porque poucos movimentos superaram os 50 anos, menos ainda superaram os 100 anos. E a Assembleia de Deus, com seus acertos, com seus erros, com as suas vitórias, com as suas lutas, está há 115 anos proclamando que Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Aqui está o que chamamos de quadrilátero pentecostal. Não é da Assembleia de Deus, é comum ao movimento pentecostal. Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, só o Senhor é Deus, quadrangular. E muitas das igrejas atuais, contemporâneas, conhecidas como churches, na maioria elas são de fato também pentecostais. E uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela precisa entender, crer e viver essas 4 verdades: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. O movimento pentecostal, ele tem início então em Atos 2, ele não é algo do século 20. Primeiro, Joel profetiza, Joel 2:28, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Porque na antiga aliança o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como nos referimos, não em importância, porque não há hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito, os 3 são um, mas porque a gente sempre fala nessa ordem: Pai, Filho, Espírito Santo. Ele se manifestava de maneira, em doses
limitadas. Você sempre vai ver os profetas registrando, dizendo: veio sobre mim o Espírito Santo e profetizei. Desceu sobre mim o Espírito Santo, desceu sobre ele. Mas Joel profetiza que chegaria um tempo que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre toda a igreja, sobre todos os filhos. E então Atos 2 acontece, e de fato começa a obra evangelística da igreja, porque Jesus diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Mas o poder não é para a gente fazer Hadouken, não é para largar chamas, tipo joguinhos, não. O poder é para ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É verdade que nos primeiros séculos houve uma espécie de abandono da doutrina do Espírito, por causa de heresias e de exageros, como por exemplo o montanismo, de Montano com suas duas profetisas. Mas não é disso que eu quero falar. Eu não quero trazer uma aula de história. Eu só quero fazer uma introdução que nos contextualize aonde nós estamos, qual é a nossa história e qual é a nossa fé. Então, o fato é que o Espírito nunca deixou de agir, e ele sempre encontrou corações desejando a sua presença. Tal qual no Gênesis ele pairava sobre as águas e sustentava a face do abismo, o Espírito de Deus sempre esteve soprando sobre a humanidade, porque a própria palavra diz que o Espírito sopra aonde quer, é como o vento. Mas vamos saltar 2000 anos ou 1900 anos, vamos para a virada do século 20, vamos a 1900, do século 19 para 20, com um homem chamado Charles Parham. Ele era um pastor metodista e fundou também um colégio bíblico, o Bethel Bible College, no Kansas. E ele pegou os seus alunos e mandou investigar exatamente o texto que nós lemos, pastor Aldino, Atos capítulo 2. E após uma exaustiva consulta, pesquisa, investigação, oração, todos aqueles alunos concluíram que o Pentecostes, o Espírito Santo, o revestimento, os dons, as línguas estranhas como evidência inicial, eram também para aquele tempo, de tal maneira que na vigília da virada do ano de 1900 para 1901, uma das alunas, chamada Agnes Osman, pediu para que os irmãos orassem por ela. Ela disse: eu creio tanto nessa verdade, que eu acredito que o que aconteceu em Atos 2 pode vir sobre nós hoje aqui. E naquela virada de ano, numa vigília de oração, enquanto os irmãos intercediam, Agnes Osman, uma jovem senhora, foi batizada com o Espírito Santo, foi revestida pelo Espírito Santo, e tem se registrado como o início daquilo que chamamos de pentecostalismo moderno. Agora, olha que interessante, Charles Parham, ele influenciou um outro homem chamado William Seymour. Seymour, ele era um negro, como a foto mostra, mas a foto está melhorada, porque ele tinha um olho furado. Então, além de ser negro, como assim, pastor, além de ser negro? Veja, nós estamos falando do início do século 20, de uma América extremamente racista, em que negros e brancos não podiam sentar-se no mesmo ônibus, não podiam frequentar a mesma escola, não podiam entrar no mesmo mercado, não podiam nem mesmo ir à mesma igreja. Anos depois, Martin Luther King Jr. levanta o movimento dos direitos civis, e agora o Brasil inaugurou 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, para lembrar as injustiças que foram feitas com os irmãos negros. E eles falam muito de Martin Luther King. O que eles normalmente não falam é que ele era um pastor batista e fez o que fez por causa dos seus princípios bíblicos. Então, meus irmãos, o Pentecostes, ele nasce rompendo paradigmas de discriminação. A igreja pentecostal é talvez o lugar mais inclusivo de uma cidade. Se você prestar atenção, você vai perceber, mesmo nos ambientes religiosos, não são todas as igrejas que colocam pessoas leigas no altar, não são todas as igrejas que colocam mulheres no altar,
Mas glória a Deus pela igreja pentecostal, em especial pela nossa, porque nessa igreja não importa se você é branco, se você é negro, se você é pobre, se você é rico, se você é homem, você é mulher, importa que o Espírito foi derramado sobre a sua vida. Aleluia! E é tão verdade que Seymour não pôde estudar no colégio do Parham. E a história conta que ele assistia às aulas pela janela. Mas a doutrina do Espírito Santo entrou no seu coração, e ele foi inflamado por essa chama que queima. E ele iniciou um movimento na Rua Azusa, em Los Angeles. Você já ouviu falar desse nome? O Avivamento de Azusa. Não durou muitos anos, durou 3 anos. Mas daquele lugar, ou influenciados por aquele lugar, saíram missionários para o mundo inteiro. E a primeira coisa que Seymour fez foi colocar brancos e negros dentro da mesma igreja. E se dizia naquele púlpito: o sangue de Jesus lavou a barreira racial, porque Pentecostes é isso, homens e mulheres iguais perante Deus, revestidos pelo mesmo Espírito. Influenciados por Azusa, 2 jovens suecos chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren receberam uma palavra. Irmãos, pentecostalismo está intimamente ligado a missões. E o Daniel Berg e o Gunnar Wingren chegaram no Brasil em 1910. E eu não vou entrar nos detalhes, mas acontece que em junho de 1911, essa doutrina do Espírito Santo começou a alcançar os irmãos da igreja que eles congregavam. E uma irmã chamada Celina Albuquerque, após ter sido curada de um tumor nos seus lábios, ela disse: se Jesus me curou, Ele também pode me selar com a promessa, e eu quero falar em outras línguas. E numa madrugada de oração na sua casa, ela falou nas línguas angelicais, nas línguas estranhas. Poucos dias depois, eles foram chamados pela liderança da igreja, e os 2 missionários suecos foram convidados a se retirar juntamente com 18 irmãos brasileiros, dentre eles Celina Albuquerque. Ela disse: o Espírito Santo já me curou, o Espírito Santo já me selou, então a minha casa será casa de oração. Em 18 de junho de 1911 nasce o que hoje é Assembleia de Deus, mas inicialmente se chamou Missão Apostólica da Fé. Olha o que tem no nome: missão, apostolicidade e fé. Glória a Deus. Anos após, pela influência americana, eles adotam o nome de Assembleia de Deus. E essa igreja que nasceu com aqueles 2 missionários, que levaram em frente a chama, hoje ela está no mundo inteiro. E segundo o IBGE, só no Brasil tem 33 milhões de crentes. Eu achei que você ia dizer um amém mais forte. Eu estou te lembrando que tem 33 milhões de brasileiros que podem te cumprimentar com a paz do Senhor. Aleluia! Porque Pentecostes é missionário. Meus irmãos, um pregador famoso, o pastor Marco Feliciano, ele cunhou uma frase, virou uma marca dele: pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. E nós somos barulhentos, é verdade. Eu acabei de ler Atos 2 dizendo que vem um som veemente. Nós não somos espalhafatosos, nós não somos irracionais, mas não tem como receber o Espírito Santo sobre a sua vida e ficar assim, ó. A Bíblia diz que quando a presença de Deus desceu sobre o Monte Sinai, o Monte Sinai inteiro tremia e fumegava. Então pega a interpretação aí. Agora, essa frase seria melhor aplicada se fosse assim: pentecostal que não faz missões está com defeito de fabricação. Muito melhor do que barulho é fruto. É fruto. O pentecostalismo brasileiro precisa resgatar a visão clássica, porque depois vem a segunda onda, vem a terceira onda com as neopentecostais. E hoje uma grande parte do movimento pentecostal abraçou a doutrina católica romana, se não totalmente, em grande parte, porque se move pelos pontos de contato. E a fé precisa ser estimulada por objetos.
Eu fazia audiência numa comarca e a juíza tinha debaixo do mouse, o seu mousepad era um negocinho religioso assim. Porque ela se identificava com aquele tipo de fé mística. A espiritualidade do brasileiro é totalmente mística, irmãos. É por isso que esses movimentos que são alheios a Atos 2, são alheios a Joel 2, são alheios ao Pentecoste, são alheios a Atos 1 e 8, eles encontram tanta gente. Irmãos, aqui não muito longe, dias atrás tinha uma igreja vendendo o sangue de Jesus. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Eu não estou aqui para falar dos irmãos, eu estou aqui para louvar a Deus pela nossa igreja. Mas a vacina também é preventiva. Não negocie os seus princípios, não negocie a sua fé genuína em Jesus, não barganhe com Deus. Sim, Deus se alegra de um coração quebrantado e dos sacrifícios, mas Deus não pode ser colocado contra a parede por ninguém. O que chega no Brasil? Os católicos conquistadores não eram os eruditos da igreja europeia, eram os católicos místicos. Você acha que os acadêmicos da Espanha, de Portugal, queriam atravessar o oceano? Não, eles estavam lá produzindo. Aí eles chegam aqui e encontram a religiosidade afro-brasileira, e eles encontram a religiosidade indígena, todas extremamente místicas. Mistura isso tudo num caldeirão e dá o que é a religiosidade do brasileiro. Na segunda-feira, banho de luz. Na terça, benzedor. Na quarta, reiki. Na quinta, seixonoye. Na sexta, bater cabeça numa gira de umbanda. No sábado, salão do reino. No domingo, igreja evangélica. Irmãos, só existe um caminho. E o movimento pentecostal prega isso: quem salva é Jesus. A mesma fonte não pode dar água doce e água salgada. Eu creio num avivamento, amados irmãos, de arrependimento, que nós não estaremos mais correndo atrás de números, mas sim de vidas quebrantadas, dizendo: Senhor, eu me prostro diante da tua presença, eu reconheço a sua grandiosidade, eu quero essa chama no meu coração. Quero falar sobre esses 4 pontos nos minutos que me restam, porque nós carregamos um legado. Quase que eu te acerto já. É que se amarrar as mãos não fala, né? Nós temos uma responsabilidade, irmãos, e nós carregamos um legado. Deixa eu fazer outra pesquisa aqui. A do almoço não deu muito certo. Nessa aqui vocês vão ser mais sinceros. Quem está na igreja há menos de 10 anos, levante a mão. Quem está entre até 20, porque aí vocês também estão, né? E os demais, até 20 anos de fé. Olha aí, bem alto, gente, bem alto. Bastante, irmãos. Até 30 anos de fé. Olha aí. 40 anos de fé. Olha quanta gente. 50? Tem. Pastor Aldino está esperando, eu chego lá. 60 anos de fé. Tem alguém com 70 anos nessa caminhada? Pastor João Trindade. Lá atrás. Edil. Não vejo bem os irmãos dessa luz aqui, me deixa cego. Irmãos, sabe que isso é maravilhoso? Nós celebramos há poucos meses os 70 anos da nossa igreja aqui em Lajeado. E essa noite eu não dormi. E eu enchi o celular do Jadre de mensagem. E esse negócio de sanfona, de música antiga, foi tudo de madrugada hoje. Quando ele acordou, ele falou: meu Deus, pastor, enlouqueceu. Porque na verdade, nós não podemos deixar passar em branco essas datas. Irmãos, tem tanta gente nova na igreja que não sabe o legado que nós carregamos dos nossos pais na fé. Teu paizinho, Leia, quantos anos de fé?
Agora ele não vai mais para a igreja, está em casa, está enfermo, mas tem um legado. Irmãos, 70 anos de igreja aqui. Essa igreja foi iniciada por uma irmã leiga. Quando eu falo leigo, é diferenciando dos eclesiásticos, dos pastores, dos líderes. Uma mulher que veio de Canoas visitar uma amiga aqui no Conservas e falou: você precisa de Jesus. E ela pregou para a amiga, e a amiga aceitou Jesus, e ela fez um culto na casa. Assim nasceu a Assembleia de Deus de Lajeado. Nós precisamos dessa chama de novo dos nossos corações, desse brilho nos nossos olhos, que nos mova em direção aos perdidos. Porque a Bíblia diz em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Irmãos, não se engane, todos estão separados de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. Mas Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Lajeado precisa é de salvação. O que a sua casa precisa é de salvação. Eu não estou menosprezando as outras necessidades. Sim, saúde, família, bem-estar, prosperidade. Mas se a sua alma estiver caminhando em direção ao inferno, de nada adianta todo o restante que você conquistar. E a igreja de Jesus é a voz profética, é o mensageiro, é o atalaia que se coloca sobre os montes e proclama: arrependam-se, arrependam-se. Irmãos, o evangelho é sobre isso. Jesus salva. Quem está aqui diga amém. Amém. Então deixa eu dar uma misturada aqui com teologia. Misturado não, né? Tudo que eu estou falando é teologia, né, pastor Jair? Mas usar uns termos. Então a doutrina da salvação na teologia nós chamamos de soteriologia. E a nossa soterologia pentecostal, assembleiana, a doutrina da salvação tem 5 pontos. Quantos pontos? Quantos? Põe na tela aí, Davi. Diga: expiação ilimitada, eleição condicional, graça irresistível, depravação total e segurança em Cristo. Deixa eu passar rapidinho por isso. A expiação ilimitada significa que o sacrifício de Jesus é para todos. Irmãos, eu não estou aqui para discutir a interpretação de fulano, de Beltrano, de A ou B, mas nós cremos dessa maneira: Jesus morreu por todos. O sacrifício de Jesus não deixa ninguém de fora. Eu não consigo conceber que Deus predestinou alguns para o inferno. Não, a porta está aberta. O sacrifício é para todos. 1 Timóteo 2:3 diz: isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. O que é bom e agradável? No versículo 1 ele está falando de orações e súplicas. É bom e agradável orar por todos os homens. Aí no versículo 4 ele diz: porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então a expiação é ilimitada. O sacrifício de Jesus alcança todos. Mas a eleição, ou seja, aqueles que o Senhor elegeu, tem uma condição, é condicional. E qual é a condição? É crer. É crer. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. João 3,16. Você gosta de Bíblia? Posso falar de Bíblia? Posso falar de Bíblia? Por causa que de futebol eu não vou muito bem. De Bíblia eu posso falar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a eleição é condicionada. Agora, claro, calma aí, eu vou avançar. A graça, como cremos, é irresistível. Nós somos salvos pela graça, mas Deus não nos obriga a graça. Deus não impõe a graça. Atos 7:51 diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Então quem convence o pecador é o Espírito, mas ele não obriga. Deus respeita a liberdade humana, porque quando a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação, ela está se referindo só a uma coisa:
Racionalidade. É o que nos faz diferente de todos os outros seres criados, é racionalidade. O seu cachorrinho, o seu periquito, o seu papagaio. O papagaio da minha avó que canta, quer que eu sou sem Jesus do padre. Quer que eu sou sem Jesus? É um aprendizado mecânico, repetitivo, é recompensa. Você adestra o cãozinho dando recompensa. O ser humano tem dentro de si a eternidade, e a coroa da criação é o divino habitando o humano. Você pode escolher. Deus diz: coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham para que vivam. Então a graça, ela é irresistível. Depois nós temos o quarto pilar da soteriologia pentecostal, que é a depravação total. Pastor, então quer dizer que eu venho a Cristo por méritos próprios? Não. A doutrina da depravação total diz que ninguém pode vir a Cristo por si só. A graça é mérito dele. O encorajamento é mérito dele. O Espírito é mérito dele. A porta é mérito dele. É ele quem encoraja. É o que chamamos de graça preveniente. É uma graça que existe dentro de você, que te encoraja até para você dizer o sim, mas não te obriga a dizer o sim. Não te impõe. Por que Deus não impediu Adão de pecar, irmãos? Porque senão ele teria destruído a coroa da criação, e nós não seríamos mais humanos, nós seríamos robôs. Essa palavra não existe, né? Deixa pra lá. Efésios 2:4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, depravação total, mas ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quem já foi alcançado pela graça aqui? Aleluia. E o último pilar é a segurança em Cristo. Irmãos, nós não cremos nessa frase que é uma doutrina, uma vez salvo, para sempre salvo. Não. A doutrina pentecostal, a doutrina bíblica assembleiana é que nós precisamos da segurança em Cristo para permanecer na graça. A Bíblia diz em Efésios 4:30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, o movimento pentecostal é um movimento que ama a palavra. Tem muito lugar, irmão, que as pessoas acham que é extremamente avivado, sobe na parede, derruba os bancos, soca e pontapé na canela, e do pescoço para baixo é canela. Não. Veio um vento, nós somos expressivos, mas o verdadeiro avivamento vem pela palavra, que constrange os corações ao arrependimento e que ativa os filhos a cumprir a ordem do Senhor, porque recebereis poder para serem testemunhas. Quem está aqui? Posso avançar mais um pouquinho? O segundo pilar é que Jesus cura. Então Jesus salva, Jesus cura. Lá em Êxodo capítulo 15, a Bíblia diz que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Em Mateus 8,16, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos. A cura fez parte do ministério terreno de Jesus. E sabe qual é a boa notícia? Os dons de cura estão disponíveis para a igreja pela doutrina pentecostal. Como é que você lida? Porque isso se chama continuismo. Nós cremos que os dons que se manifestaram em Atos 2 continuam para a igreja hoje. Há quem crê que eles cessaram. Mas o problema dos cessacionistas, na maioria, e eu não quero generalizar, é com profecia e língua estranha. Porque cabe no possível um pastor que não ora pelos enfermos? Só que os dons de cura estão junto com o dom de profecia em 1 Coríntios. E aí? O que eu faço? Eu pego só a parte que me interessa? Mas tudo bem, é fácil olhar para os cessacionistas. Vamos olhar para nós. Nós temos problema com apostolicidade. Não, apóstolo bom é apóstolo morto. Você já viu essa frase?
a nossa igreja nasceu com o nome Missão Apostólica da Fé. Eu não estou dizendo que existem apóstolos iguais ao colégio apostólico dos 12. Não, o colégio apostólico dos 12 fechou com Matias. E Matias não foi sucessor de Judas, que se suicidou. Matias foi substituto, porque existiam 12. E aqui tem toda uma simbologia, que não dá para mim entrar aqui agora. As tribos, as portas, as colunas do trono. Mas Paulo era apóstolo. E o que a gente faz com Efésios 4, que diz que ele mesmo deu para a igreja, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores e outros para apóstolos. Então, irmãos, o movimento pentecostal não é um movimento engessado, é um movimento que crê que o Espírito continua soprando e se movendo, e nós cremos que Jesus cura. Quem já recebeu uma cura de Deus aqui? Preste atenção, não é curandeirismo. Jesus nunca curou para obter lucro, Jesus nunca curou para obter vantagem, Jesus nunca curou para ficar famoso. Jesus, aliás, a palavra diz em Marcos 16, na grande comissão: vão por todo mundo, prega o evangelho, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Porque os sinais credenciam a mensagem, a cura serve à salvação. Porque o Lázaro que Jesus ressuscitou morreu de novo depois, irmãos. Mas Jesus precisava ressuscitá-lo para mostrar o seu poder e estabelecer aquela verdade: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E existem 3 princípios bíblicos sobre a cura divina que eu quero compartilhar. O primeiro é da imposição com as mãos. É literalmente o texto de Marcos 16, 15. Imporão as mãos sobre os enfermos. Não é de qualquer jeito, não é de maneira desordenada, é respeitosamente, sobre quem assim deseja. Mas esse é um princípio bíblico: orar colocando as mãos sobre as pessoas. É por isso que nós convidamos as pessoas para diante do altar, e os pastores, e vamos fazer isso aqui hoje. E se você tem uma enfermidade, ative a sua fé desde já, porque Deus ainda cura. O segundo princípio é a unção com óleo. Tiago 5,14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, com óleo, em nome do Senhor. Por que o óleo? Porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Não é o óleo que faz milagre. Porque aí vem o terceiro princípio, no versículo 15 ele diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Olhe para mim, Jesus não prometeu curar todos os doentes. Alguns ele cura instantaneamente, milagrosamente. Outros a cura é um processo. Outros o milagre é a força para suportar a doença. Você precisa entender a linguagem do evangelho, para não sermos místicos. Ai, me deu dor de cabeça, então Deus não me ama mais. Não, mano, dá dor de cabeça quando a gente não dorme, quando a gente come demais, quando a gente fica na tela, ou qualquer outra coisa. Mas eu sirvo a um Deus que é dono de todo o poder. E aqui tem não um, não dois, dezenas de pessoas que são testemunhas vivas do poder de Deus. Eu mesmo, quando eu era criança, eu caí sobre um cano de fogão. Morava no sítio, tinha um cano de fogão enterrado debaixo de um parreiral. Tinha só uma bordinha para fora, eu caí de joelho em cima. E o meu joelho degolou. Meus pais me levaram para o hospital, muitos anos atrás, e eu não tinha as vacinas certinho, e eu peguei tétano. E depois de alguns dias de internação, o médico falou para o meu pai: seu João, se quiser salvar a vida do menino, tem que amputar a perna. E o meu pai conta que ele amanheceu de joelhos dobrados na escadaria de uma igreja. Ele não teve coragem de acordar o pastor, mas não era o pastor, era o Deus do pastor. Ele estava lá na escada dizendo: Jesus, tem misericórdia do meu filho, nós oramos para ter esse filho. Sabe o que aconteceu? Enquanto ele estava orando lá, Deus deu uma visão para o irmão no sítio, 30 quilômetros do hospital. O irmão humilde,
que pegou um ônibus de linha, parou seus afazeres da roça, entrou num ônibus e chegou no hospital e disse: irmão João, Deus falou comigo nessa madrugada e me mandou orar pelo seu filho, Ele vai curar seu filho, não faça nada. E olha eu aqui, ó. Jesus cura, Jesus restaura, Jesus liberta. Eu fui pregar numa cidade aqui, e uma das cantoras era uma dupla de mulheres, ela estava grávida. E enquanto eu pregava pela manhã, Deus me deu uma palavra, veio ao meu coração: diga para ela, não temas, porque o fruto do teu ventre é como Jeremias, é escolhido desde o ventre da mãe e será um profeta para as nações. E eu me acovardei, não falei. Irmão, que profecia mais fulera. Falar para a mãe que o filho é escolhido, vamos convir, é óbvio. E eu me segurei e não falei. À tarde eu estava pregando novamente e eu, quando me dei conta, eu já tinha falado. Falei: meu Deus do céu, que vergonha. Parece profetada do Instagram. Só que quando eu falei, a mulher e o esposo se jogaram no chão e choravam copiosamente. Eu preguei e fui embora. Um ano depois eu voltei na mesma igreja. O pastor me disse: você vai ter uma surpresa aqui, Daniel. À noite chegou a dupla de cantoras com um bebê no colo, com já alguns meses. E ela contou no altar o testemunho. Ela disse: naquele dia, naquela semana, eu tinha recebido um diagnóstico terrível de um tumor no meu útero, com a gravidez já avançada. E a recomendação era: tira o bebê para ter chance de salvar a tua vida. Recomendação técnica. E ela disse: o que eu faço? E ela foi para a oração e disse: Senhor, eu vou cantar nesse congresso. O Senhor pode falar comigo. O Senhor é o médico dos médicos. E eu vou estar atenta, Senhor, ao que o Senhor falar. E o que o Senhor falar, eu vou fazer. Aí fez sentido a palavra. Ela voltou e contrariou o seu médico. E o médico falou: não, isso não é responsável, doutor. Eu não vou fazer. Um ano depois ela estava com o filho nos braços. Jesus ainda cura. Se você tem uma enfermidade, se você tem alguém na sua casa, se tem alguém aqui sofrendo depressão, doenças emocionais, Jesus ainda cura. Essa é a nossa fé. Jesus salva e Jesus cura. Mas Ele também batiza com o Espírito Santo. Essa é a doutrina central do pentecostalismo. É o que chamamos de pneumatologia. A doutrina do Espírito. Pastor, como é que funciona isso? Todos os crentes têm o Espírito Santo? Claro. Sem o Espírito Santo você não vem a Cristo. Eu não venho, ninguém vem. É Ele quem nos convence. Mas o batismo é um revestimento de poder. E Atos 1:8 diz que eles receberiam o poder para depois serem testemunhas. Irmãos, essa é a doutrina que cremos. A evidência inicial é falar em línguas. Se você não fala línguas estranhas, segundo a doutrina que professamos, não existe o revestimento de poder. Agora, isso não é uma coisa que é encomendada, que é treinada, é fabricada. Não é? Esses dias eu vi um cara ensinando na TV. Ó, dobra a língua e fala xalabalabalabala. Irmão, isso não é Espírito Santo. Uma pessoa revestida com o poder do Espírito Santo, ela fica, não perde a razão, mas ela fica totalmente controlada pelo Espírito. Você já viu alguém possesso de demônios, possuído? Pois quando nós recebemos o revestimento, nós nos tornamos possuídos pelo Espírito. Não é mais o nosso pensamento, é Ele quem controla. Não é o que desejamos, o que queremos. É por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E eu quero crer que se você ainda não tem esse revestimento, Deus pode te entregar hoje. Oh, aleluia! Essa é a nossa fé. E por fim, Jesus voltará. A doutrina esquecida da igreja, pastor Júnior. Os nossos olhos e o nosso coração estão tão presos no mundo que nós nem queremos mais falar que Ele prometeu voltar buscar o seu povo. E todos os dias milhares de pessoas recebem essa volta, esse chamado individual.
Mas não é sobre isso. João 14, ele diz: não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Agora olha aqui. Agora a doutrina que nós estamos falando se chama escatologia, doutrina das coisas futuras. Assim que cremos, essa é a nossa história, essa é a nossa fé. Porque, irmão, a bem da verdade é que tem fé. Fés, qual é que é o plural de fé? É fés? Existe fé para todo gosto. Pronto. E a fé amadurece, não é na lealdade cega, não é na ignorância, não. A verdade liberta. Eu estou lendo de novo O Nome da Rosa, do Humberto Eco. E é uma série de assassinatos na abadia. E vou dar o spoiler para quem não leu, mas me perdoa. No final das contas, é o monge que cuida da biblioteca que envenena as páginas dos livros. Porque ele acredita que se as pessoas lerem, a igreja vai perder a autoridade. Oh, como é atual. História de 1300, Oséias. Olha como é atual. Se as pessoas se informarem, então a igreja perde a autoridade, o líder perde. Não, não perde a autoridade, a menos que a sua autoridade seja de um déspota. Homens e mulheres de Deus que se movem na autoridade do Espírito não precisam que o rebanho fique na ignorância. A verdade liberta. Pronto, dito isso, então, irmão, vamos ser coerentes. Nós estamos na Assembleia de Deus. Essa é a doutrina que cremos. Pode amadurecer, pode crescer, pode questionar, mas não dá para querer transformar a Assembleia de Deus em calvinista, em pós-milenista. Está tudo bem, os irmãos presbiterianos são calvinistas e pós-milenistas. Pastor, é assim que eu creio. Então você vai ficar muito bem numa igreja presbiteriana, e nós vamos nos encontrar todos no céu, assim que eu creio. Porque são diferenças de interpretação, não é heresia. O cerne da doutrina está de pé. Qual é a doutrina da salvação? Salvos pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Ponto. Agora, quem nega que o Espírito Santo é Deus, aí aceita. E a nossa escatologia, e eu concluo agora, ela ensina que a segunda vinda de Jesus, porque a primeira é quando ele veio encarnado à terra. Jesus não reencarnou, viu? Jesus encarnou. E isso é importante porque o Espiritismo anda de mãos dadas com o cristianismo católico. A maioria dos espíritos que eu conheço são católicos. E os que eu converso e tenho intimidade para fazer esse tipo de questionamento, eu pergunto: como é que você lida com as contradições? Porque o kardecismo diz que você reencarna, o cristianismo diz que você ressuscita. O cristianismo diz que Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. O kardecismo diz que você reencarna para pagar os karmas. Então deixa para lá. Existe só um caminho, é Jesus. Não é a Assembleia de Deus, não é Daniel Fish, não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, é Jesus. Mas eu preciso te lembrar que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então a segunda vinda de Cristo é o arrebatamento da igreja. A primeira fase é invisível aos homens, se dará nos ares. Os santos serão raptados e serão levados para a glória, e serão poupados da grande tribulação, que são 7 anos que se iniciam com o arrebatamento. Existe doutrina que crê que a igreja vai passar na grande tribulação. Fica à vontade para ficar aqui com o anticristo, se você quer. Eu creio de todo o coração da minha alma que estaremos nos braços do nosso Deus. Mas a segunda fase da segunda vinda é visível, e todo olho verá, e Ele voltará com a igreja. Lembra que eu disse que nós somos dispensacionalistas? Aqui é que começa a 7ª dispensação, o milênio.
E por 1000 anos Satanás vai ser preso, e o Senhor vai restaurar a ordem, e depois novos céus e nova terra. Meus amados irmãos, eu tenho centenas de referências bíblicas aqui, eu não posso falá-las, não tenho mais tempo. Eu só quero te dizer uma coisa: o mundo caminha para o caos, mas a igreja caminha para a redenção, para a glória, para a plenitude em Cristo Jesus. Levante suas mãos e por 30 segundos adore a Ele. Não esqueça, nós somos pentecostais. O mesmo poder de Atos 2 está sobre nós. Seja renovado nas línguas estranhas aí. Deixe o amigo do noivo aquecer seu coração. Fique com as mãos levantadas, feche seus olhos e comece a adorar. Perfume o trono dele com a sua adoração, vai. Enquanto você glorifica, Jesus te cura. Enquanto você glorifica, Jesus te batiza. Enquanto você adora, Ele vai lá na tua casa, naquele teu parente, no teu negócio. Creia! Transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Vai! Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei. Nós estamos debaixo da mesma autoridade profética. A mensagem que incendiou Jerusalém é a mesma que está sendo pregada aqui hoje. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E Ele vem buscar a sua igreja. Quem precisa de um milagre, corra aqui diante do altar. Os pastores, obreiros, venham aqui. Unjam as suas mãos com óleo, como acabei de ministrar e a palavra nos ensina. E nós vamos impor as mãos sobre os enfermos. Agora nós entramos numa dimensão de batalha espiritual. Não fique displicente, não fique desligado, fique intercedendo. Feche seus olhos, levante suas mãos. Mãos levantadas significa rendição. Não é outra coisa, é rendição. Eu não resisto, Senhor, à tua presença. Eu não resisto, Senhor, à tua autoridade. Eu não resisto à tua unção. Eu não resisto ao teu poder. Chorababaxê, cantaraiababaxê. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso. Em nome de Jesus eu repreendo o infarto. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E este rio que manda lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que manda lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E a promessa é para vós e vossos filhos. E a promessa é para vós e vossos filhos. E a promessa é para vós e vossos filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos. Joel 2:28 continua se cumprindo sobre a igreja. Sonhos e visões, derramamento do Espírito sobre toda a carne. Espírito de Deus para você vencer o pecado. Espírito de Deus para você santificar a vida. Espírito Santo para você proclamar o Evangelho. Espírito Santo para você ser revestido diante do dia mau. Eu declaro na autoridade do Senhor: você não vai desistir, então você vai resistir. Incendiar meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar teu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Levante as duas mãos aos céus, por favor. Te damos honra, Te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Erga a voz. Te damos honra, Te damos glória, Xeremandarababachecatarayabaxa. teu é o poder, Renove a sua alma. pra sempre, amém. Renove a sua alma. Renove a aliança com o Pai. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que Ele salva, cura, batiza, e Ele virá nos buscar naquele dia, quando que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando que é mortal se revestir de imortalidade. Nós gritaremos como cordeiro: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus vive e os filhos vivem. Incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
Coloque a mão no peito assim, por favor. Com toda a força da sua alma, grite: essa é a nossa história. Essa é a nossa fé. Pastor Aldino, a sua geração não vai ser esquecida. Os nossos filhos terão a mesma fé que temos. Nós somos a Assembleia de Deus, irmãos. Não temos vaidade, não somos melhor do que ninguém, mas temos história. E nós nos contextualizamos. Aqui, ó, Assembleia de Deus da Parede Preta. Mas nós ainda somos a Assembleia de Deus. A igreja dos obreiros leigos, irmão Marciano. A igreja do irmão Osmar, que mal sabe assinar o nome, mas se Deus mostrar para ele e falar para ti, pode escrever. Nós ainda somos a Assembleia de Deus. A gente pode se contextualizar, se modernizar, e nós vamos, tudo que Deus der a gente pega. Mas nós não podemos perder a essência das lágrimas nos olhos, dos joelhos dobrados em oração, da autoridade profética da palavra. Essa é a profecia liberada sobre o altar. E eu creio que o Senhor está passando o seu exército em revista. Não está limpando, não. Isso é para outro dia. Separar o joio do trigo é para o futuro. É escatologia também. Eu não pude entrar nos julgamentos. Nada disso aí. Outro dia eu prego. Mas o Senhor está revisitando os filhos, para nós sermos uma igreja poderosa em ações e não apenas em palavras. Eu iniciei dizendo com muita alegria que somos 33 milhões de assembleianos, e evangélicos no Brasil são 60 milhões. E por que a corrupção não diminui? E por que os divórcios não diminuem? E por que a violência não diminui? Em nome de Jesus, que comece em mim, que comece em nós um avivamento de arrependimento, não de vestes rasgadas, mas de corações rasgados. Nós estamos entrando na semana de conferência missionária. Tem crente que não vai vir para a conferência missionária. Irmãos, uma credencial de crente da igreja ABC, um avatar no Instagram não resolve nada. Você precisa ter a marca do Espírito na sua vida. É disso que se trata o movimento pentecostal. A força das missões do mundo é pentecostal. A presença da igreja, principalmente pentecostal, nas suas diversas denominações, é o bom perfume de Cristo nessa nação. Porque Deus é amor. Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista e muitas outras estão diariamente presentes aonde o Estado nem chega. Nós somos essa igreja. Essa é a nossa história. Essa é a nossa fé. Quem pode dizer amém por essa palavra? Pode ficar aqui, irmãos, eu encerro agora. Eu só não posso encerrar sem dar oportunidade para alguém que está aqui e precisa tomar uma decisão por Jesus. Lembra do que eu falei em soteriologia? Nós precisamos dizer sim. A eleição é condicionada ao crer. A palavra diz: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. A palavra diz: se com o coração crer e com a boca confessar, então serás salvo. Nós sempre fazemos 3 convites. O primeiro é para alguém que deseja reconciliar. Se você chegou aqui hoje e estava parado na fé, eu creio que o Senhor marcou esse culto, esse encontro, para te encontrar. Porque segundo João 15, não somos nós que vamos a Ele, é Ele que nos escolheu. O segundo convite é se alguém que precisa confessar Jesus como Salvador, dizer: Senhor, eu te aceito, seja o Senhor e Salvador da minha vida, porque só Jesus salva. E o terceiro convite é o convite do batismo, para quem já ama Jesus, já congrega, já vem para a igreja, mas ainda não tomou a decisão de ser batizado por imersão em águas, como Jesus foi.
como o primeiro-ministro da Etiópia foi batizado por Filipe na água. Baptizo, tanto no grego quanto no latim, é sepultamento. Sepultar um velho homem. A igreja está aqui, diga amém. Eu faço o primeiro convite. Tem alguém para reconciliar com Jesus hoje? Levante sua mão assim, eu quero te ver. Lá atrás tem uma mão, glória a Deus. Liga a luz aí, Luan. Alguém corre abraçar aquele jovem lá, aleluia. Pedrinho está indo, vai pastor Júnior também. Cadê você? Tem mais alguém para reconciliar com Jesus? É noite de salvação, irmãos. Você, menina, glória a Deus. Abraça ela aqui, ela está do teu ladinho aí. Aleluia. Isso aqui é outra coisa dos pentecostais, viu? Pentecostais faz apelo. Pentecostais fazem apelo para mim não torturar Camões, né? Pentecostais fazem apelos. Tem mais alguém para reconciliar com Jesus? Segundo convite, tem alguém para confessar Jesus como Senhor e Salvador? Você nunca tomou essa decisão publicamente? Se você está aqui, levante sua mão, nós queremos te conhecer. Cadê você? Temos alguém? Lá no mezanino. É noite de salvação. Hã? Você, moço? Quer aceitar Jesus? Está embalado? Está embaladinho? E vocês acham que a graça de Jesus não aceita a decisão de um homem porque ele tomou cachaça? Em nome de... Levante as mãos para esse homem aqui. Diga: Senhor Jesus, dá uma nova vida para ele. Liberta ele. E faça uma nova criatura. Em nome de Jesus. Irmão, se eu não crer que Jesus restaura esse homem porque ele está tontinho, então eu tenho que parar de pregar, pastor Nathanael. Então nós temos que parar de pregar. Esse é um paradoxo. Esse é o paradoxo do cristianismo pentecostal. Porque ao mesmo tempo que aqui dentro está cheio de ex, ao mesmo tempo não tem nenhum ex. Porque se a gente olhar pelos olhos humanos, tem um monte de ex alguma coisa. Ex isso, ex aquilo, ex alcoólatra. E tem gente aqui ruim, que era ruim. Só que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e surgiram coisas novas e tudo se fez novo. Então também não tem ex nada, é tudo zeradinho, tudo novinho em folha. Seus pecados estão perdoados. O terceiro convite é o do batismo. Tem alguém para o batismo? Levante sua mão assim. Uma mão. Se não é batizada, menina, você? Aleluia! Está chorando de alegria. Tem mais alguém para o batismo? Levante sua mão assim. Nós vamos te batizar. E o nosso batismo aqui é uma festa, irmãos. Oi, cara. Você não, tu é muito novo. Nós não batizamos crianças. Isso é outra doutrina. Esse aqui é o meu. Você é o amigo do Manu? Que veio no culto de jovens pela primeira vez há poucos dias? Nós conversamos. E se tem frequentado, tem voltado? E já está amando Jesus? E agora quer ser batizado? Glória, como é que é teu nome? Diego. Diga: Diego, seja abençoado. Em nome de Jesus. É um adolescente, irmãos. Segundo a PEC, Aliança pela Evangelização de Crianças, 95% das conversões são na adolescência. Quer ver? Outra pesquisa aqui. Quem se converteu depois dos 25 anos aqui? Levante a mão. Olha aí, bem alto, bem alto. Olha, tem umas 30 pessoas. Quem se converteu antes dos 25? 90%. Jesus ama todas as faixas etárias. Deus não é etarista. Mas os adultos... Está chorando, Diego. Jesus te ama tanto. Tem mais alguém para o batismo? Tem mais alguém? Então nós vamos orar por eles. Pai, obrigado por esses filhos que o Senhor encontrou hoje. Obrigado pela tua palavra, por esse culto glorioso que é para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pela nossa história. Obrigado pela nossa fé. Obrigado por esses 115 anos. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos não para construir impérios de homens, mas para honrar o nome de Jesus. Nós não queremos construir uma nova torre de Babel para fazer o nosso nome grande. Nós queremos fazer o nome de Jesus conhecido e honrado nessa cidade. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, essas famílias que apresentaram seus filhos, os amigos, os familiares, os convidados.
abençoa a tua igreja, nos dá uma semana de paz e despeça-nos, Senhor, cheios da alegria do teu Espírito Santo. Que o amor de Deus e que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão e as consolações do doce, amado e meigo Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Vamos em paz em nome de Jesus.